Vamos abrir a Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 1. Ruth, capítulo de número 1. Nós vamos meditar na palavra de Deus a partir do verso 1. Ruth 1, a partir do verso 1. Enquanto você acha, eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos obreiros aqui, pastor Cleito, todos os pastores, obreiros da casa do Senhor, que a bênção de Deus sobre a vida de vocês, que estão todas as quintas aí, abençoando o povo. Ruth capítulo 1, verso 1, diz assim: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, a sua mulher Noemi, os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa, a outra Ruth. E depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltava para a terra de Judá. E disse-lhes Noemi: Vão, retorne para a casa das suas mães, e que o Senhor seja leal com vocês, como foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de um outro marido. Então deu-lhe beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser os seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Eu estou velha demais para ter um outro marido, e mesmo que pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que me casasse essa noite, depois desse a luz aos filhos, iriam vocês esperar até que crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Dá uma pulada lá para o verso 19, que diz assim: Prosseguiram, pois, as 2 até Belém, e ali chegaram. Todo o povo ficou alvoroçado por causa dela. Será mesmo que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamariam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém? Pastor Lediel, que texto, hein? E que pessoa mais desaforada contra Deus. Noemi, né, falando essas coisas assim, realidades da vida de alguém que está com a vida doída. Essa noite eu gostaria de falar sobre esse tema, quando a vida dói. E semana passada, num dos atendimentos que eu fiz, a pessoa respondeu dessa maneira para mim: Pastor Lediel, 2025, que ano doído, que ano difícil. E a pessoa ainda acrescentou: nada saiu como eu esperava. Nada saiu como eu esperava. Deixa eu perguntar para você: você já enfrentou perdas ou adversidades que de fato fizeram você repensar a vida, ou às vezes repensar a sua fé? Alguma vez você já se perguntou: por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Eu sei que já. E na proposta que nós estamos meditando nessa reta final de ano, né, para que tenhamos de fato um fim de ano abençoado, você precisa aprender uma coisa muito importante na vida. Se você quer ter uma vida abençoada, dias abençoados, ou um fim de ano abençoado,
Você precisa aprender a reagir às dores da vida. Porque cedo ou tarde, para mim e para você, a vida vai doer. E pastor Ediel, o que eu devo fazer quando a vida dói? Essa história aqui vai nos ensinar algumas lições. Eu quero ser bem objetivo nos próximos 20 minutos com você. O texto vai nos dizer que tem uma família que pertence ao povo de Deus. E olha só, eles são da cidade de Belém, Belém e Efrata, efrateus. Eles são do povo de Deus. Porém, inclusive no meio do povo de Deus chegou dias difíceis, porque o texto está dizendo que a fome apareceu, a fome chegou. E eles tomam uma decisão curiosa e diferente. A gente não encontra na Bíblia alguém tomando uma decisão parecida com eles, que quando a fome chega, eles vão para Moabe. Geralmente os textos da Bíblia vão nos dizer que quando a fome chegava naquela região onde hoje é Israel, o povo descia para o Egito. No Egito tem o Nilo, e o Nilo nunca seca. Às vezes ele se expande, às vezes diminui, mas principalmente quando diminui, aquela margem que ficou regada se torna muito frutífera. Então as pessoas desciam para o Egito, agora eles vão para Moabe. Em Moabe, assim como os povos ao redor de Israel, serviam outros deuses, outras culturas, inclusive Moabe é um povo inimigo, mas eles decidem ir para lá. E lá eles se estabelecem, a vida continua, porém, o marido, Elimeleque, morre. Os filhos vão se casar com mulheres de lá, Orfa e Ruth, e depois de 10 anos mais ou menos também eles vão morrer, e é a cena que nós lemos. Noemi, ela está com a alma doída, ela está aborrecida com Deus, ela está desgostosa na sua alma. E por algumas vezes ela vai dizer: Deus tornou a minha vida amarga. E ela decide voltar, ela vai se despedir das suas noras, dizendo: vão, casem-se com outros homens aqui dos povos de vocês. E as duas choram e diz: não, nós ficaremos contigo. Mas Noemi insiste e a Orfa fica. Mas a Ruth diz: não, eu vou estar com você. E mais, eu quero fazer uma aliança contigo. E nós não lemos o texto, mas na aliança, é uma aliança linda. Até hoje usamos inclusive essa aliança para falar nos casamentos. Porque uma nora vai falar para a sua sogra dizendo: o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. E é claro, é lindo porque, mesmo nas dificuldades da vida, Ruth tinha percebido que o Deus deles era um Deus diferente e ela queria esse Deus para ela. Saem da onde estão, vão para Belém, e quando elas chegam na cidade, o texto diz que as mulheres da cidade dizem: olha só, não é Noemi? Noemi, no hebraico, significa deleitável, doce, agraciada. Quando Noemi percebe que as mulheres a reconheceram, ela diz: por favor, não me chamem mais Noemi. E ela vai se lembrar de uma história lá do passado, quando o povo sai do Egito. Eles estão peregrinando no deserto e eles chegam numa região chamada Mara, porque as águas eram amargas. E daí o povo clama por Moisés, e Moisés pede orientação a Deus. Deus diz: pega esse arbusto, joga na água, a água fica boa. E agora, anos depois, Noemi está reivindicando isso: não me chamem mais deleitável, agradável, não quero mais ouvir o nome Noemi. Eu quero ser Mara, me chamem de Mara, porque Deus tornou a minha vida amarga. Essa é a Noemi, que queria ser chamada de Mara. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, foi atravessada por uma dor da vida, e ela agora quer se definir por aquilo ali. Mas a primeira coisa que eu e você precisamos aprender ou entender, talvez você não esteja num nível de sofrimento como o de Noemi, mas você sim está enfrentando, quem sabe, dias de frustração, porque os seus projetos de 2025 não aconteceram. Eu e você precisamos primeiro saber que o mesmo Deus que permite que adversidades cheguem na nossa vida, Ele é o mesmo Deus que fará com que recomeços surjam, ou que nós possamos de fato entender que esse Deus vai capacitar de alguma maneira que uma bênção chegue sobre nós. Esta mulher, que agora está aqui dizendo que quer ser
amarga, decepcionada com Deus, inclusive reagindo de uma maneira muito lógica, porque geralmente quando alguém está aborrecido, quando alguém foi machucado, quando alguém está amargurado com a vida, ou que perdeu algo muito importante para si, vai procurar culpados, vai procurar maneiras de extravasar a sua dor, e ela está fazendo exatamente isso, culpando Deus, aceitando a sua derrota e buscando também o isolamento, porque ela não queria que as meninas fossem com ela, mas Ruth insistiu. Esse quadro, e a psicologia vai confirmar isso, é realmente o quadro de alguém que está ferido na sua alma. Porém, sem ela saber, Deus estava presenteando ela com uma grande bênção. A grande bênção da vida de Noemi se chamava Ruth. Ruth. Foi um presente tão grande, porque essa nora que faz uma aliança com ela, e ainda diz que ficaria com ela até os últimos dias, será o instrumento de Deus para que ali acontecesse uma restauração. Olha o texto que eu citei da aliança. Ruth vai dizer assim: não insista comigo para que te deixe, porque eu vou te acompanhar. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. E ela ainda acrescenta uma cláusula na aliança: que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Escute o que eu vou te dizer. Quando a vida dói, não é tempo de você se isolar. Pelo contrário, esteja aberto com os olhos emocionais e espirituais, porque Deus colocará alguém do seu lado para abençoar a sua vida. Quando um grande homem de Deus, chamado Elias, profeta Elias, o homem era tão ousado e usado por Deus, que caiu fogo do céu quando ele orou. Mesmo depois dos profetas de Baal ficarem ali, tentando invocar o Deus deles, os profetas de Acera, mais de 800 contra, uma oração, o fogo de Deus desce. Mas esse camarada caminhava sozinho, e ele cai numa depressão, quando Jezabel ameaça a vida dele. Ele se isola, ele vai lá para o Monte Sinai, Monte Horebe, sozinho ele está lá, e daí Deus se manifesta para ele, e o recado de Deus é: se levanta, e vai ungir Eliseu como profeta no seu lugar, e ele vai ter que caminhar os últimos dias da vida dele com alguém, o profeta Eliseu, que foi bênção na vida de Elias. Então escute o que eu vou dizer, e estou dizendo para você nessa noite. Quando a vida doer, abre um pouquinho o seu coração para a esperança, porque alguma bênção vai chegar. Você não vai padecer, porque Deus colocará alguém ao seu lado para abençoar a sua vida. E é claro, essa história vai nos mostrar que quando a vida dói, porque nós não estamos só falando da dor de Noemi, nós também precisamos falar da dor de Ruth, uma jovem mulher que também fica viúva. Eu abro um parênteses aqui para lembrar você que viuvez no tempo bíblico é totalmente diferente de viuvez em 2025. Em 2025, a viuvez não muda praticamente nada na vida da mulher na questão de levantar os seus recursos, porque as mulheres hoje estão no mercado de trabalho. Também não muda nada no sentido da mulher ter voz ativa numa sociedade. Hoje as mulheres estão aí na frente de empresas, na frente da política e assim por diante. Naquele tempo, não. Naquele tempo, as mulheres, sem a figura masculina do marido, numa sociedade não teriam oportunidades. E para a sua sobrevivência e levantamento do seu recurso, também não teriam oportunidade de poder fazer o seu trabalho e assim por diante. Então, a Ruth também perdeu o marido e também está com os riscos iminentes na sua porta. Agora, Ruth nos ensina que quando a dor chega, quando a vida dói, nós também precisamos estar aberto no coração para ter coragem de recomeçar. E isso é interessante, porque quando elas chegam lá, em Belém, por mais que o coração de Noemi está fechado, Ruth entende: não posso cruzar o meu braço e padecer junto com a minha sogra. Nós vamos abrir o coração para algo diferente. Primeira coisa que ela faz, ela sai para buscar algum recurso para a sobrevivência.
E Deus, sem ela saber, já está se movendo ao favor dela e ao favor da sua sogra. Porque, escute bem o que eu vou te dizer, quando a vida dói, nós temos o costume de ficar focado na dor. E a gente permite que aquela dor vai drenando a nossa força, a nossa energia. Porém, nos bastidores e naquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar, Deus continua se movendo e agindo pelos seus. Quando Noemi ousa agir com coragem para buscar algum recurso, ela vai entrar numa lavoura, numa plantação. E ela percebe que os judeus, o povo de Judá e o povo de Israel, eles têm um costume. Quando os ceifeiros estão colhendo, eles deixam cair alguma coisa daquilo que é bom, eles não voltam buscar, eles continuam até o fim. E ela percebeu que muitas vezes pessoas necessitadas estão vindo atrás, recolhendo aquela sobra. Isso havia sido estabelecido por Deus já desde a lei de Moisés. É uma ordenança do Senhor, Deus se preocupando com órfãos, viúvas, necessitados. No tempo de colheita, não voltem para ajuntar o que ficou para trás, deixem que os necessitados recolham aquilo. E ela pede permissão e ela está numa lavoura recolhendo. Ela não sabia que aquela lavoura era de Boaz. Boaz era um parente próximo do seu falecido marido. E segundo a lei de Moisés, poderia ser um resgatador. Essa é uma lei estabelecida por Moisés para que o nome de uma pessoa não seja esquecida. Quando o marido morria, poderia casar com um irmão ou um parente próximo, e a criança que nascia lembraria do falecido. Era isso que foi estabelecido por Moisés. A Ruth está lá, fazendo colheita de alguns grãos sem imaginar. E Boaz, ao perceber aquilo, depois que fica sabendo, a história delas já circulavam na cidade, inclusive ele vai exaltar a atitude nobre dela em cuidar da sua sogra, e ele chega para os seus funcionários e diz: pode deixar cair um pouquinho mais ali, vamos abençoar ela. É Deus agindo, e você já entendeu. Porque a gente sabe que depois ali vai dar um match, né? Eles vão se conhecer e no final vai dar tudo certo. Mas eu quero que você preste atenção nesse posicionamento. A ousadia e a coragem de Ruth para recomeçar. Quando nós vamos para a Bíblia, eu gosto muito do registro lá de Lucas 15, do filho pródigo. Alguém que cometeu erros na vida. Jesus está contando essa parábola. De um pai que tinha 2 filhos e o mais novo ousa chegar para o pai, pedir herança com o pai vivo, e o texto diz que ele sai e desperdiça tudo esbanjando, dissolutamente. Porém, quando chega às adversidades da vida, e ele começa a colher os resultados da sua escolha, não tinha amigos, não tinha recursos, ele vive uma porcaria de vida no meio dos porcos, tendo vontade de comer o que os porcos comiam, mas nem isso era permitido. Mas o texto vai dizer assim: caindo em si, caindo em si. Ou seja, no dia da dor, é dia para nós também analisarmos sobre a vida e as nossas escolhas. E o texto diz, caindo em si. Ele disse, poxa, até o menor funcionário da casa do meu pai tem pão para comer e eu aqui estou morrendo de fome. E depois que ele caiu em si, ele começa a planejar uma estratégia de recomeço. Já sei o que eu vou fazer, eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou me arrepender dos meus erros. Mas não só ficou no planejamento. A sequência do texto de Lucas vai dizer que então ele se levantou e foi ter com seu pai. É isso, é isso. Quando a vida dói, não é tempo de você ficar no espírito de vitimismo e coitadinho. Pode chorar, pode sim ficar brabo com Deus, como Noemi ficou, pode fazer orações querendo brigar com Deus, não tem problema, Deus consegue engolir o seu sapo. Agora, vai chegar no momento onde Deus vai te despertar para que você não fique nessa poça de lágrimas, que você se levante, porque a vida continua. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Mesmo quando a vida dói, a vida continua. Então, nós, nas nossas frustrações, não podemos nos fechar no nosso mundinho, achando que a vida concluiu ali, que a dor é o nosso ponto final. Não, ainda não é.
tenha coragem para se levantar e continuar. E é claro, nós precisamos também, quando a vida dói, buscar sabedoria para saber aproveitar oportunidades. Noemi percebeu que, inclusive, a sua nora estava tendo uma oportunidade. Quando a Ruth chegou com tanta coisa, poxa, mas onde você conseguiu tanta fartura assim de mantimento? E ela explicou, e Noemi já fez a conexão. Eu sei quem é esse Boaz, ele é um dos teus resgatador. E ela vai se encher de esperança e, inclusive, vai dar orientação para Ruth. Ruth, você vai tirar a tua roupa de luto, você vai se perfumar, você vai agir assim, assim e assim, porque Boaz vai entender qual é a sua intenção. Olha só, ela viu uma oportunidade de recomeço, que sempre vai surgir. Deus nos oferece oportunidade de recomeço. E nas oportunidades de recomeço que nós vamos vivendo, nós precisamos corrigir os erros do passado, esquecer algumas coisas que ficaram para trás, para que venhamos continuar na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá Filipenses 3, ele vai falar algo que até a gente memoriza e sabe, mas às vezes na prática da vida a gente esquece. Ele vai dizer assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação do meu Senhor. Então, olha só, Paulo, ele estava falando de um tempo onde ele estava preso, tinha gente perseguindo ele tinha um passado pesado, porque foi perseguidor da igreja, do Senhor, mas ele sabe, se eu quero continuar e alcançar com excelência aquilo que está proposto na minha frente, eu preciso aprender a esquecer algumas coisas que devem ser deixadas para trás. Então, eu quero que você repita assim comigo: eu preciso aprender a deixar coisas para trás. O que, pastor Lediel? Você precisa deixar para trás os traumas da vida que te feriram. Você precisa deixar para trás a amargura que está aí pesando o seu coração. Você precisa deixar para trás os rótulos negativos que tentaram colocar sobre você, às vezes desde a infância, às vezes na adolescência, ou às vezes até mesmo depois de adulto. Você precisa deixar isso para trás. Você precisa deixar para trás essa culpa que te atormenta dia e noite. Tá, pastor Legiel? Falar é fácil. Falar que eu devo deixar para trás é fácil. Como que eu faço isso? Simples. Pelo menos na teoria é simples. É que a prática exige muitas vezes um passo de humilhação, de rendição ao Senhor. Mas se você tem culpa de algo que você fez e isso te atormenta, você precisa confessar o seu pecado e abandoná-lo. Se você tem culpa por ter machucado alguém e ferido alguém, e esse fardo está drenando a sua alegria, você precisa olhar no olho dessa pessoa, reconhecer a sua culpa e pedir perdão. Se você está com amargura por alguém que te feriu, chegou o tempo de você liberar perdão, mesmo se essa pessoa não te pediu perdão. Mas eu quero que você saia dessa noite aqui entendendo que Deus tem vida em abundância para cada um de nós, e a vida terrena é uma só. Se você tem alguma esperança de algumas coisas que te falaram por aí, que vai ter reencarnação, que você vai voltar numa outra, é besteira. Você tem essa vida para viver. E é por isso que você precisa se posicionar hoje, para viver o que o Senhor já conquistou na cruz. Talvez você também diga: eu não consigo perdoar, pastor Lediel, porque a dor é muito grande. E aí a cruz nos chama, para viver numa dimensão superior. O Senhor nos capacita a perdoar, porque tem coisas, meus irmãos, se depender de mim, de você, da nossa natureza humana, a gente não consegue, mas Deus em nós nos faz viver o extraordinário. Deus em nós nos capacita a isso. Então tem que deixar algumas coisas para trás. Chegou o tempo de tirar essas vestes de luto. O luto tem a sua importância? Tem. O luto precisa ser elaborado? Sim. Mas a vida continua e chega um momento onde o luto precisa ser pedagógico, onde eu aprendi com o que aconteceu,
mas eu preciso agora aproveitar as novas oportunidades que o meu Deus está me dando. E Deus vai abrir portas novas para você entrar. Deus vai trazer Boaz para ajudar nesse resgate e restauração que você precisa. Mas esteja aberto para o novo de Deus. E eu caminho para o final, porque não vai dar tempo de falar tudo hoje. Lá no último capítulo, porque Boaz, daí ele vai descobrir que tem um outro camarada que está na frente, no nome dos resgatadores, e ele vai e faz um acordo, e ele consegue ficar com esse acordo, e ele vai se casar com a Ruth, e está todo feliz ali, mas o texto vai dizer assim, lá em Ruth 4, e verso 13, Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher, e Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele, e desse luz um filho. Deixa eu enfatizar isso aqui, porque na nossa Bíblia está em letra maiúscula esse Senhor, destacando que é o agir do nosso Deus. O Senhor presenteou esse casal com filho. E daí, aquelas mulheres que antes foram repreendidas por chamar Noemi de Noemi, porque ela queria ser chamada de Mara, essas mulheres agora disseram assim: louvado seja o Senhor, que hoje não deixou essa mulher sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel, o menino dará a você uma nova vida, o sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que é melhor para você do que 7 filhos. E daí, Noemi vai colocar no menino um nome, pôs o menino no colo e deu o nome de Obed. E olha o verso 17. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome, gritando: Noemi tem um filho, foi abençoada pelo Senhor. Esse Obed foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Então eu quero que você olhe o primeiro capítulo desse livro e olhe o final. O capítulo 1, frustração. O capítulo 1, alguém dizendo, sou amargurada. O capítulo 1, alguém dizendo, Noemi dizendo, eu sou Mara, não quero ser chamada de agradável, deleitável. No capítulo 1, alguém braba com Deus, dizendo, Deus está contra mim. Deus permitiu que o mal chegasse sobre a minha vida. No capítulo 4, está dizendo, o Senhor foi benevolente comigo. O Senhor me deu uma nova vida. O Senhor abriu uma porta para mim que eu não imaginava. Esta mulher que voltou para Belém e viveu essa restauração, ela agora está vendo, inclusive, promessas desde o Gênesis se cumprindo através da vida desse menino, pai de Jessé e pai de Davi. Hoje, nós olhamos para trás, porque conhecemos toda a descendência, e falamos que Jesus é filho de Davi. Ou seja, da história de 2 viúvas que chegam desesperadas em Belém, nós temos a promessa do Messias se cumprindo. A pergunta que eu faço é muito simples e direta. Será que a tua situação está pior do que essas 2 viúvas, a ponto de o nosso Deus não poder restaurar? Sabe o que você precisa fazer? E eu vou dizer aqui para você. Na teoria, você pode ser como Noemi. Eu quero abrir 2 janelas aqui nas falas de Noemi. Primeira janela na fala de Noemi é quando ela diz, eu quero ser chamada de Mara. Só que Mara, as águas amargas, receberam um milagre, e ela conhecia a história. Ela sabia que aquelas águas se tornaram águas doces e água boa. Por mais que ela está se rotulando, tem uma brecha de grande milagre que pode acontecer. Segunda coisa, mesmo ela dizendo que estava brava com Deus, o verso 6 lá do capítulo 1 vai dizer, quando Noemi soube que o Senhor veio em resgate do seu povo, para onde que ela corre? Ela corre lá para Belém de Judá. Ou seja, eu estou brava com esse Deus, mas ela quer estar perto de onde Deus está agindo. Essa é a minha vida e a sua vida. Está bravo com Deus? Pode xingar, pode falar. Você já sabe na sua alma que não existe outro lugar onde você vai se encontrar a não ser a presença de Deus. E mesmo quando a vida dói, e mesmo quando você parece estar bravo com Deus, se Deus olha para o seu coração e sabe que ali tem um espaço para Ele vai preparar uma restauração plena para a sua vida. Você muitas vezes não vai entender nada.
Você muitas vezes não vai enxergar o que pode vir depois, mas Deus está preparando algo grandioso, que nem você nos seus melhores sonhos, você imaginava que podia acontecer. Vamos ficar em pé? Então, dezembro chegou, hoje é dia 4, talvez você está chegando frustrado em alguma área da sua vida, mas eu venho com o profeta de Deus dizer para você, mantenha a sua esperança em Deus, olha para Deus, muda aquilo que precisa ser mudado, deixa Deus transformar o seu coração, mas saiba que Deus não colocou um ponto final na história da sua vida nesse dia de dor. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo muitos homens frustrados, eu vejo muitas mulheres frustradas, eu vejo uma Ana chorando, porque era zombada todo dia por não ter filho. Mas Ana foi simplesmente a mãe de Samuel, o maior profeta, praticamente, de toda a Sagrada Escritura, porque foi sacerdote, foi profeta e foi juiz. É isso. Eu vejo um Davi frustrado, fugindo de Saul, morando em caverna, mesmo depois de receber uma promessa que seria ungido rei. Mas a história não terminou nas cavernas, tinha um trono ainda para ele sentar, e o nome do Senhor ser glorificado. Eu vejo um José, caminhando muitos quilômetros, amarrado com as mãos num camelo, saindo de Dotã até o Egito, porque foi traído pelos irmãos e vendido como escravo. Mas ele leva Deus também para o Egito. O tempo passa, agora anos depois, o sonho realiza, ele se torna governador do Egito. É isso. Hoje, você só consegue ver os resultados negativos, mas eu venho dizer para você, mantenha o seu coração conectado com os céus, porque a sua história não acabou. Deus continua escrevendo coisas lindas na sua vida, a restauração virá, um novo tempo chegará sobre a sua vida e sobre a sua história. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que fala aos nossos corações. Nós entendemos o recado, e eu sei, Senhor, que nessa noite, tem pessoas que chegaram aqui com a alma doendo. Eu sei que tem pessoas que nos últimos anos estão com a alma doendo. Eu sei que tem pessoas aqui que choram no chuveiro para não aparentar que estão sofrendo. Pessoas que se trancam no quarto, Senhor, com a alma dilacerada. Mas eu também sei que o Senhor conhece todas as coisas, sabe de tudo. E eu quero abençoar, Senhor, cada uma dessas vidas, para que assim como Noemi e Ruth, elas também possam viver a tua restauração. Deus, nessa alma amargurada, coloca uma Ruth, e do lado dessa Ruth, coloca um Boaz. Abençoa, Senhor, essa alma que chora, com vidas que venham ser cura, que venham ser remédio, que venham ser bálsamo, Senhor. E dê sabedoria, discernimento, para que esses olhos enxerguem novas possibilidades e novas oportunidades que o Senhor está dando. Coloca por terra, Senhor, todo espírito de depressão. Coloca por terra, Senhor, todo espírito de desespero. Coloca por terra, Senhor, todo espírito de suicídio. Nós dizemos não para as propostas malignas e diabólicas. Nós abrimos a nossa alma para receber a tua vida em abundância. Nós abrimos a nossa alma para viver uma nova história que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Senhor, coloca por terra também espíritos de mediocridade, que acham que chegaram no nível que deveriam chegar e não tem mais nada. Em nome de Jesus, destrave essa visão, Senhor, para que o teu filho e a tua filha enxerguem que há bênçãos maiores chegando, e que o teu nome seja glorificado em cada uma dessas histórias. Assim eu oro e abençoo os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.